Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Eu sou o Arthur Curtarelli e compondo a equipe do Fogart estão comigo o Luiz Eduardo e o Fábio Goldbach. Nesse episódio nós vamos falar sobre liderança feminina na carreira vascular. E para conversar com o time, nós trouxemos a doutora Flávia Magela e a doutora Nayara Sioff Battagini. Sejam muito bem-vindos. Oi, Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast. Tudo bem, muito obrigada. Gostaria de agradecer a vocês, porque foi o primeiro podcast que eu vi e a partir de então ouço podcast 2 a 3 vezes por semana. Valeu, meninas. Uma honra para nós. Muito bom ter você aqui, viu, Flávia? Estava conversando aqui desde o Maravasque, que a gente voltou junto no avião, que já estava nascendo essa ideia de trazer um podcast sobre liderança feminina, né? Então, na vida é bom, às vezes o destino dá o seu jeitinho. Em relação à liderança feminina, eu acho que eu gostaria de falar mais de uma união feminina do que mais uma liderança. Boa, isso com me certeza. soa melhor, que eu acho que é isso que eu busco na cirurgia vascular. E eu acho que os médicos, a gente deveria ser mais unido enquanto classe. Vamos falar muito sobre isso hoje aqui. E tá com a gente também a Nay. E aí, Nayara, tudo bem? Tudo Seja bem. muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Luiz, Fábio, Arthur. Estou muito feliz de estar aqui conversando sobre esse tema. Vai ser muito produtivo. Tenho certeza. A gente também tem uma história interessante, né, Nay? Eu tomei a liberdade de pegar o telefone da Nayara com o Igor Sincos e eu tava louco para ir para os Estados Unidos fazer um fellow. E ela vai contar para nós aqui da história de Cleveland. E aí eu liguei para ela e ela foi assim muito atenciosa. Passamos horas no telefone, te né? agradeço publicamente pela atenção que você me deu aquela Imagina, vez, fico né? feliz que tenha dado certo. Você sabe que me destravou várias coisas na mente. Com certeza. Ir para Do que você fora mencionou. é, assim, uma abertura de mentes indescritível. E o nosso time aqui, né, de hosts. E aí, Fábio, tudo em paz, cara? Beleza, tô um pouquinho cansado, né? A gente gravou pouco ontem. É uma maratona. 13 horas de gravação por dia. Cara, foram 21 episódios que nós Minha gravamos. voz ficou por lá. Qual que você gostou mais, cara? Qual que você acha que foi mais Não top? tem essa, eu gostei de todos. Mas o desafio Flebo Estética ali foi um negócio diferente que a gente fez. Foi muito legal. E também os palestrantes internacionais, né? A A gente já tinha gravado em inglês, né? Mas ontem gravar em inglês foi uma tensão a mais e que valeu a pena no final. E o Luiz que gravou em italiano, né? Quase. Tinha Que legal. um palestrante... O palestrante era italiano, mas ele falava muito bem inglês, ele trabalha em Londres, o Lorenzo. Mas foi bem bacana. Aí eles ficam me enchendo o saco, porque eu morei um ano na Itália. E aí eles ficam pegando no meu pé. Mas eu achei que você ia levar mais pra lá o italiano, não, mas assim. ele Tava ganhado. Tava ganhado. Tava... Tá certo. Bom, antes de começar o podcast, vou falar do nosso patrocinador aqui que nos apoia. Se você vai prestar prova de angiologia, cirurgia vascular, ecografia vascular com Doppler ou cirurgia endovascular, não deixe de conferir o material preparatório do Curso Bizu no Instagram ou no www.cursobizu.com.br. Bom, as nossas convidadas têm currículos assim excepcionais, então eu vou pedir para que cada uma delas fale um pouquinho sobre a formação e trajetória profissional. Definitivamente, apesar delas com muita modéstia falarem que não, elas são duas líderes, são espelhos da nova geração aí. Então, Flá, conta para nós um pouquinho da tua formação e da tua jornada profissional. Então, me formei no ano de 2000. Então, tenho 23 anos de formada. Eu sou de Santo André. Eu brinco que eu sou do interior. E eu sou a filha mais velha de 4 irmãos. E eu prestei a faculdade de medicina da minha cidade, do ABC, na época, que eu queria ficar perto de casa. Então, eu fiz faculdade de medicina do ABC, fiz cirurgia geral, cirurgia vascular, depois fiquei na preceptoria por muitos anos, longos anos. E eu fui muito feliz por ter essa formação, porque na faculdade de medicina do ABC, as minhas preceptoras e a minha chefe, que é a doutora Yumiko, formavam um time de mulheres cirurgiãs de uma excelente qualidade. E elas transmitiam isso para os residentes. Então, eu brinco assim, vocês fizeram varizes na residência de vocês? Eu fiz inúmeras. Eu fiz inúmeras. O jeito delas atenderem, a diferença feminina, foi muito inspiradora para mim. Então, eu tive uma felicidade de ter essa formação.
E eu sempre busquei, a Nayara falou da importância de ter uma experiência no exterior, na faculdade. Eu também fui para o exterior, eu fiz um fellow em Miami, eu fiquei 3 meses. Na época, a ABC teve um vínculo educacional com o Jackson Memorial, que o Antônio Carlos era um brasileiro que foi para lá, fez trauma, o Breda, um cirurgião cardíaco do ABC, que também está lá hoje. Então, já tive essa experiência fora. E no segundo ano de faculdade, eu fiz um plantão, que era da faculdade de instrumentação cirúrgica, em que eu fui atrás do chefe, eu marquei uma reunião e pedi, porque só era QI dos irmãos mais velhos que estavam na faculdade. Eu falei, não, eu quero fazer parte disso. Aí eu fiz inúmeros cursos de endovascular. Eu fiz curso com o Dr. Nelson Volosker, Dr. Marcelo Ferreira, no Einstein. Eu fiz o curso do Dr. Flávio Fulini, do Dr. Lobato, e fiz aquela pós-graduação na Santa Casa de São Paulo. E cursos de ultrassom. Eu tenho uma história interessante, porque eu cheguei para o Dr. Robson, tinha terminado a residência no ABC, e na época eu fiquei muito na endovascular, porque era uma coisa muito nova. Os chefes, o Dr. Sidney, eles estavam começando uma curva de aprendizado. E eu ficava muito e não ia no ultrassom. Só que quando eu saí da residência, eu senti uma falta. Eu falei, nossa, eu tinha o papa do ultrassom vascular aqui e não aproveitei muito. Então, minha dica para quem é residente hoje, aproveitem que vocês hoje têm um serviço muito bem formado de ultrassom. Então, faça. Aí eu cheguei para o Robson e falei, Robson, você faz um estágio, um curso? Ele, Aí eu brinquei com ele. Falei, olha, se você não fizer, eu vou lá na Nielsen, na doutora Nielsen, que também eu fiz um curso depois. Aí ele, não, vou fazer. E aí ele fez para mim e para a Érica, que a gente era R igual na época. E eu fiz o curso de ultrassom. Aí, para finalizar a minha formação, quando eu estava, há uns 10 anos atrás, eu pensei, falei, nossa, eu sou preceptora, estou na faculdade, ensino os residentes, mas eu não entendo de endolaser, de termoablação. Aí eu fui atrás do professor Kazu Miyake, e aí eu fiz um estágio com ele, segui na clínica, trabalhando com ele, e ele foi o meu grande mestre na flebologia. Então, essa a minha formação. Eu tenho uma formação bem completa. E quem faz acesso... Diversa, né? E bem diversa. E tem alguém que gosta de acesso aqui. E para trabalhar, ganhar vida, eu fazia acesso. É o começo, né? Todo mundo. Mas eu adoro acesso. Fístulas, tenho várias dicas. Mas é uma formação... Eu acho que você precisa ter uma visão de tudo. Você conseguiu... olhar tudo de perto até definir o que você gosta mais, o que não é tão próximo de você. Sim. É uma grande sacada que eu defendo disso aí. Eu toda vez falo de um livro que eu li e eles me enchem o saco. Mas é o Porquê os Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas. Na verdade, aplicando para nossa área mesmo, a gente consegue ter insight de vários pontos diferentes, às vezes, do que você faz agora. Então, você não teria um insight que você tem hoje na flebestética, por exemplo, se você não tivesse feito endo, enfim. Então, eu sou muito dessa filosofia também, acho que complementa muito a formação, né? E a tua história, Nay, como é que foi? Minha história é interessante. Eu sou do interior de Minas, sou de Poços de Caldas. Sempre quis fazer USP, né? Meu sonho era fazer USP e as escolas que a gente tem lá no interior eram difíceis. O meu terceiro colegial teve greve, a gente ficou sem metade da matéria. Então, uma coisa que estava me distanciando desse sonho. Mas aí eu fiz um ano de cursinho e passei na USP. Sempre quis Ribeirão Preto, na verdade. Eu não queria São Paulo nessa ocasião, porque era longe, eu queria ter uma vida universitária. Então, primeira opção na FUVEST foi a USP Ribeirão. Consegui realizar esse sonho. Fiz uma faculdade, assim, fenomenal, com uma vida universitária. Posso dizer que eu fui muito estudiosa, mas também fui em todas as intermédias. Características de uma líder, né? Inclusive, eu quero falar que eu tomava energéticos, brincadeira, que a gente estava brincando. Tive, assim, a honra de ganhar vários prêmios de honra ao mérito no final da faculdade, de melhor aluno. E aí, quando chegou no final da faculdade, eu decidi vir para São Paulo. Eu falei, não, agora está na hora de eu ir para um grande centro, que eu sempre fui, assim, muito
queria desbravar, queria sempre crescer, né? Ir para lugares maiores, coisas desconhecidas. E sempre fui, assim, muito sonhadora, né? Também sempre tive um espírito muito empreendedor desde cedo. E aí estudei muito, porque quem é de fora passar na USP aqui, na residência, vocês sabem que é bem difícil. Estudei e passei. E na cirurgia geral. E aí, na nossa turma, a gente tinha pouquíssimas mulheres, né? Já entrando aí no nosso tema, acredito que de 36 R1s, 4 eram mulheres, não lembro exatamente. Que ano que você fez geral? Eu fiz geral 2013. Não, mentira, 2009. 2013 eu terminei a vascular. 2009 fiz cirurgia geral, depois vascular. E aí fiz cirurgia geral, depois fiz a cirurgia vascular no HC. Durante a residência a gente não tinha Doppler. Então, eu fui atrás de aprender Doppler já durante a residência, fiz cursos no servidor, que naquela época tinha cursos excelentes lá, fiz o Doppler já do meio da residência já pensando em abrir meu consultório, né? No meio da residência, já estava ali pensando como é que eu ia fazer, como é que eu ia arrumar o dinheiro. Só que eu também queria ir para fora, né? E também queria fazer doutorado, então eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, terminei a residência, logo já abri uma empresa, né? Aquela empresa para a gente já começar a pensar. Já comecei a me mexer para ir para fora. Fiquei pensando, para onde eu vou, né? Como é que eu vou e como é que eu vou arrumar essa bolsa para ir para fora? E aí, coloquei, né, com esse pensamento sempre grande, coloquei lá, naquele ranking US Best Hospitals, qual era o melhor serviço de cirurgia vascular dos Estados Unidos na época. E a Cleveland Clinic estava em primeiro lugar. Hoje em dia, a Mayo Clinic passou, eles ficam brigando ali, sabe? Aí era Mayo Clinic em segundo, John Hopkins em terceiro e assim por diante. E aí eu falei, bom, eu quero ir para a Cleveland Clinic. Aí eu falei, imagina, uma jeca, né, brincando, veio de Poços de Caldas, do interior, já tinha conseguido entrar na USP, já virei assim, lá em Poços de Caldas, sabe quando você vira... da cidade. Exato, sabe quando você fica conhecido na cidade, passar numa faculdade assim, que ninguém... Enfim, aí falei, bom, tá bom, vou tentar ir para a Cleveland Clinic. Se eu tiver não, ok, vou pro próximo e assim por diante. Nesse meio tempo, nesse 1 ano que eu terminei a residência, eu comecei a trabalhar que nem uma louca. Então, assim, todo buraco dessa cidade, vocês imaginarem, eu fui. Carapicuíba eu tava no Taboão da Serra fazendo agenda de dobra para pegar a mão. Eu tava lá em Santana, eu tava... Ermelindo, Matarazzo. Esse eu não tava. Esse eu fui. Regional Sul, prestei concurso, passei, enfim. Juntando dinheiro, porque eu já estava pensando em montar o meu consultório. E também queria ir para fora, e queria fazer o doutorado. E aí eu fui atrás, comecei a fazer o doutorado com o professor Erasmo Simão, lá no HC, que sempre foi um grande mentor para mim. E comecei a mandar meu currículo para fora, para a Cleveland Clinic. Falei, bom, vou tentar primeiro lá, porque eu não tinha ninguém que ia me indicar, ninguém conhecia nada, ninguém lá. Falei, bom, tá bom. Aí, o que eu fiz? Entrei no site da Cleveland Clinic, peguei o nome de todos os as pessoas do staff, tinha mais ou menos umas 30 ou 40 pessoas, nos vários campos, e mandei e-mail para cada uma dessas pessoas. E-mail, que nem uma louca. O que você escreveu no e-mail? Que eu era Nayara, daqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, que eu queria ir para lá, que eu queria isso, que, sabe? Eu fiz um textinho lá, copiei e colei para todo mundo. E mandei. E aí, falei, bom, a chance disso dar certo, gente... é baixa, né? Nossa, é muito baixa a chance disso dar certo. Quem é a pessoa? Eles vão... O melhor serviço de cirurgia vascular, um dos melhores do mundo, vão aceitar. Não tem nada a perder, né? Mandei. Trabalhando, fazendo doutorado, até que um belo dia, um desses e-mails me respondeu, né? Falando, vou te passar pro coordenador, que na época era o Matt Eagleton, que hoje em dia é chefe de um dos grandes serviços de cirurgia vascular lá dos Estados Unidos, que fazia muitas fenestradas lá na Cleveland Clinic, ele era o chefe dos fellows, e aí ele falou assim, me manda 3 cartas de recomendação. Aí eu falei, gente, me responderam. Já foi uma vitória. Já foi uma vitória, mas isso demorou assim, sei lá, semanas para chegar um e-mail. E aí, nesse eu peguei, consegui umas cartas assim, do próprio professor Erasmo, pedi para uns médicos mais velhos, tal, porque ninguém conhecia as pessoas aqui. O Cleveland Clinic não tinha contato com o HC, ninguém que eu conhecia. Mandei, aí passou um certo tempo, o Dr. Kirksey, que foi meu orientador lá, queria um Research Fellow e me respondeu. Aí, mas isso passou assim meses, gente. E aí ele me respondeu, e aí eu falei...
é isso, gente, eu vou. Ele falou, quero um Research Fellow, é 1 ano de Research Fellow. Falei, ótimo, beleza. E agora, como é que eu vou fazer? Só que não tem bolsa, tá? Não tem bolsa. Falei, ótimo, vou viver 1 ano nos Estados Unidos, sem bolsa, recém-formada. Como que eu vou fazer? Tá bom, vou fazer o doutorado sanduíche, né? Que na época tinha uma bolsa da CAPES, eu não sei nem se ainda tem essa bolsa, mas era uma bolsa de doutorado sanduíche, eu já era inscrita no doutorado, e aí eu conseguia ter a bolsa da CAPES em dólar para fazer lá. E aí eu consegui a bolsa, depois de muito trabalho, eu consegui a bolsa. O meu doutorado nessa época já estava quase finalizado, já tinha feito quase tudo aqui, que era em aneurismas, né? E aí deu certo, assim, com muito custo eu consegui, né? E depois de 1 ano e meio, entre o fim da residência até o início do meu fellow, deu 1 ano e meio de trabalhar, terminar o doutorado, conseguir o doutorado, terminar, na verdade, a casuística do doutorado, né? Para levar só para escrever lá. E aí eu fui, quando eu cheguei lá na Cleveland Clinic, eu pirei, né? Porque você chega, né? O Arthur sabe isso. Você chega num lugar, uma máquina... É um outro mundo, né? Um outro mundo, salas híbridas em paralelo, funcionando o dia inteiro, uma estrutura, materiais na sala. Eu sempre gostei muito de minimamente invasiva, endovascular, né? E aí eu fiquei apaixonada. 1 semana depois eu estava inscrita nos STEPs. É um clássico, né? É o clássico do Research Fellow, é esse, né? Emocionei. Cheguei, eu falei, gente, o que é isso? Eu quero viver minha vida aqui. Eu falei, não, me inscrevi nos STEPs, no USMLE. Na época, o meu marido, hoje é meu marido, na época era meu noivo, ele também conseguiu um fellow lá, né, na robótica, urologia robótica, que é a área dele. Ele foi bem antes de mim, conseguiu mais fácil, porque na urologia do HC tinha um pouco mais de vínculo com lá e tal. Eu fui depois, então a gente deu muita sorte, porque a gente acabou não ficando sozinho lá, porque é meio... 1 ano é muita coisa, né? E aí ele falou pra mim assim, você tá louca. Você vai fazer esses steps. Vocês sabem como é? Isso daí é chatíssimo. Você tem que aprender bioquímica. Tem que descobrir como era o ciclo de Krebs de novo. Exatamente. E eu também não queria perder meu tempo de fellow lá estudando pra esse negócio, né? Só que eu falei, não, gente, eu tenho que prestar isso daí. Aí eu peguei um livro de questões lá, falei, vou prestar. Fiz o step 1, passei. Aí eu falei, opa, vou pro step 2. Fiz o step 2, passei. E o último era prático, né? Que você tinha que lidar com os pacientes, tipo umas estações, daí... Esse foi mais fácil, gente, comparado com o primeiro. Aí eu passei. Nesse meio tempo eu falei, eu vou repetir a residência aqui nos Estados Unidos, né? Eu falei, não, eu vou repetir. Sei lá, fiquei louca, né? Assim, de abismada com aquilo tudo e tal. Fazia sentido na tua mente. Fazia sentido. E o meu marido continuando falando que eu era louca, que onde já se viu, uma coisa dessa. E eu sempre Ele não. Foi com essa ideia, foi só de você. jeito nenhum. Mas é super comum isso acontecer. Eu tive lá agora, eu conheci muitos researchers e eu vejo a tua história se refletindo na vida deles lá. Todos querem... Pois é, e aí nesse ano eu acabei aprendendo demais, foi muito bom, publiquei muito, conheci muita gente, fiz muito networking, sabe? Representantes de empresas que eu falo até hoje, dúvidas que eu tenho, pessoas de altíssimo nível, mundiais da vascular e tal, e com a ideia de fazer residência. Só que aí foi passando o tempo, na verdade, fui vendo que na verdade eu não queria repetir a residência nada, sabe? Não queria, porque eu não queria morar lá, ficar longe da família, sabe? Essa coisa toda. E aí eu desisti, só que eu já tinha os steps, né? Louca, né? Assim, pensar, né? Imagina fazer tudo isso. Mas tudo bem. E aí, no final do research, lá tinha um clinical fellow, que você podia entrar em campo, tudo, e operar, que era o endofellow. Eram 3 meses de endofellow, e estava acabando esse programa, né? Na época, você tinha que pagar $5.000 para fazer. Aí eu já tinha os steps, cheguei pro Matt Eagleton, falei para ele assim, olha, eu quero fazer o endofellow. Já fiz os steps e quero fazer, mas não quero pagar. Não quero pagar $5.000. Eu publiquei pra caramba aqui na Cleveland Clinic. Ele, tá bom, tá aceita. E aí deu certo. Aí deu certo, só que eu não consegui fazer na sequência, por conta de questões de visto e tal. Depois de um tempo eu voltei e fiz o endofellow, que foi assim, uma coisa... impressionantemente de upgrade na minha carreira em termos de técnica e foi muito bom. E aí eu abri o consultório, né, defendi meu doutorado quando eu voltei
E estamos aí, né? E fiz muitos cursos de empreendedorismo, gestão, comunicação, para a gente conseguir ir evoluindo. Legal. A gente vai entrar agora um pouquinho no assunto da discussão mesmo, propriamente dito. E vamos voltar um pouco, então, assim, na questão dos desafios, né? Vamos começar pela parte da residência. Então, assim, como que vocês acham que é o desafio da mulher hoje no mercado? Começando pela parte da residência. O que pesou isso para vocês, por exemplo? A residência, eu acho que o X da residência é você encarar que aquilo é um dos melhores e piores momentos da sua vida. Porque ali tem toda a oportunidade para você aprender. O peso da responsabilidade não é tão grande ainda, porque as melhores decisões, enfim, as decisões é a chefia que toma. E você tem uma diversidade de casos. E eu sempre encarei aquilo como uma forma de aprendizado. E eu nunca me lembro de ter tido nenhum problema por ter sido cirurgiã, ou os cirurgiões da época, pelo contrário, a gente tinha um gás. Eu acho que a mulher, ela tem uma capacidade diferente dos homens de ter olhar aqui, ouvir aqui. Então, os desafios da minha residência na época eram tentar equilibrar um pouco a vida fora, porque a carga horária na nossa época, porque nós éramos poucas, hoje vocês são muitos, a carga horária era muito grande. Então, conciliar mais a vida pessoal, o namorado, fazer atividade física, que hoje, se fosse parar para pensar, eu acho que deveria todos os residentes acordar e fazer atividade física, depois ir operar, ter uma rotina mais saudável em termos. Mas eu, na época, o desafio era, acho que, mais sentar e estudar um pouco, porque a gente não tinha tempo, né? Sabe o que eu concordo? No meu ano de residência, no Dante, a gente era em 4, 3 homens e uma mulher. A Maíra, pra mim, era assim, a mais equilibrada, a mais organizada, a melhor residente do nosso grupo. Ela consegue, né? Manejar várias coisas. Conseguia ser impressionante, eu concordo com o que você falou. Na tua opinião, Nai, você acha que os desafios da residente na época de vocês duas são os mesmos da médica residente hoje? Porque você ainda está vinculado à universidade, né? Sim. Você vê isso acontecer lá de dentro. Você acha que mudou nesses anos para cá? Olha, eu também, assim como a Flávia, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito por ser mulher, nenhum tipo de discriminação, de operar menos. Nunca senti isso. Nem na cirurgia geral, que nós éramos poucas, nem na cirurgia vascular, que nós éramos 2. Sabe, inclusive, acho que, na verdade, eu nunca pensei nisso, sabe? Nunca tive essa ideia de, porque eu sou mulher, não vou me deixar fazer isso ou aquilo. Não, isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. E acredito que, por isso não ter passado pela minha cabeça, eu não tenha percebido nada demais. Eu era uma residente, eu tentava ser a melhor possível, independente de sabe, se tinha homem, se tinha mulher, o que era. E hoje em dia, o que eu percebo, pelo menos lá no HC, é que tem muito mais mulheres na cirurgia vascular. Teve um ano que teve 4 de 5, né? E não vejo muita diferença. Eu acho que assim, o residente tem que ser bom. Tanto faz ser mulher, ser homem, tem que ser bom, tem que ser honesto, tem que cuidar bem dos pacientes, tem que operar bem. Tanto faz ser mulher ou homem. Então, não vejo diferença dessa época para agora. Eu também porque eu acho que assim, nós duas, eu acho que a gente sempre pensa no a mais, entendeu? A gente tem grandes sonhos, a gente não fica na estática, a gente não fica na inércia. Ela já, eu vou fazer meu doutorado, eu assim, nossa, eu preciso entender de laser, eu vou no melhor, a Nayara, eu vou no melhor, eu vou mandar e-mail. Eu liguei para o chefe, já marquei reunião com a secretária. Olha, eu tenho só 5 minutos para falar com ele, porque eu quero fazer parte desse hospital, eu quero... Então, eu nunca olhei para o lado para saber se, por eu ser mulher, eu vou ter alguma perda em relação ao sexo oposto. Então, isso não passa pela nossa cabeça, a gente tem a nossa linha e eu sigo a linha e vou em frente. Agora, uma coisa que eu já senti, infelizmente, é um incômodo de outro cirurgião masculino por eu ter resolvido algo que ele não conseguiu. Isso é uma coisa que eu já senti na pele. O ego, assim, né? O ego. Você tem contato com residente ainda, Flá? Tenho, uma vez por semana. Eu tenho um emprego público, que eu sou concursada.
Então, eu fico no Hospital Heliópolis. Eu fiz isso há 15 anos atrás. Eu sou cirurgia de urgência e emergência. E eu trabalhei muitos anos no hospital, que é do pai do doutor... Na época era o pai do doutor Eduardo, do doutor Osíris, um cirurgião vascular. Então, eu trabalhei muitos anos. Vivenciei o hospital, todo o cotidiano de você. É enriquecedor, isso eu aconselho. Para quem... Hoje a gente fala muito em fleboestética, em flebologia, mas a cirurgia vascular não é só flebologia. Apesar da nossa rotina ser composta por varizes, a cirurgia vascular ela é muito rica e ela merece um entendimento do residente, do cirurgião vascular como um todo. Então, eu ainda fico com esses residentes no trauma e na cirurgia vascular e é muito enriquecedor. E todo esse know-how que eu tive do hospital, hoje eu uso nesse plantão. E passada assim a fase de residência dessa primeira formação, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram na hora de entrar no mercado de trabalho? Olha, passada essa fase de residência, na verdade, eu acho que a residência em si, ela não é tão difícil. Ela é difícil no sentido de privação de sono, de você ser bem cobrado e tal. Mas o difícil, na verdade, vem um pouco depois, quando você, dependendo do que você quer construir na sua carreira, né? Porque aí você precisa abrir os horizontes, né? Precisa ir atrás. Não adianta, a gente sai da residência, assim, com um certo know-how ali. E se a gente quer ter consultório, tem que ir atrás de fazer cursos de comunicação, gestão. Se você quer fazer fleboestética, tem que ir atrás de fazer cursos. Eu também fiz, né? Fui atrás do Kikuchi, lá em Londrina, fazer o curso dele, assim que eu saí da residência. Então, eu acho que os desafios no pós é essa construção de carreira, sabe? A construção, você conseguir alinhar o que você quer, o seu sonho, onde você quer chegar e as suas decisões te levarem para isso, né? Na residência, você meio que vai no automático ali, né? Você dá seu plantão e tenta ser o melhor possível, mas depois depende muito mais de você, do que você precisa fazer. Sem falar quando entra outras questões, como maternidade, outras coisas que começam a complicar isso muito mais. A gente queria falar né? sobre isso, queria que vocês tocassem nesse ponto, assim, de como conciliar essas dificuldades com a carreira profissional. Como é que você enxerga isso, Flávia? Eu, como a Nayara, eu também, às vezes, nunca fico pensando e programando muito as coisas. Eu brinco até hoje que eu falo que meu marido, ele deve ter programado isso. Mas eu engravidei com 35 anos. Para uma cirurgia, é uma idade ótima. Para uma mulher, eu acho que é um pouco tarde. Eu acho que deveria ser em volta dos 30 anos. Aí eu tive meu filho, Davi, com 35 anos. E eu nunca deixei a gravidez ser uma desculpa também, ou algo, eu nunca falei, eu tô grávida. Então, até minha última semana, eu só parava porque eu operava uma sequência de 4 aneurismas rotos. Vinha um aneurisma com 36 semanas, com 37... Aí eu falava, não, tá na hora de parar, porque é demais, eu tenho esse histórico. Então, eu tive o Davi, aí eu achei que eu fosse só ter o Davi. Eu falei, mas é sempre bom ter um irmão. Aí, 1 ano depois, voltava, amamentava, trabalhava, nunca parei. Aí, 1 ano depois, fiquei grávida do Arthur. E quando eu tinha 6 meses, o Arthur tinha 6 meses, voltando já ao trabalho, um dia, eu nunca vou me esquecer, fazendo 5 anos de casamento. Eu sou italiana, então eu falei, nossa, vamos lá no Fasano comer uma pasta. O Arthur tinha 6 meses, eu olhei pra pasta, coloquei na boca, não tá legal. Meu marido, qual é a chance? Tá uma delícia, tá. Eu tava grávida. Então eu amamentava exclusivamente o Arthur. Eu achava que não engravidava. Não, fica a dica. Amamentar exclusivamente, engravida? Sim! São 2 dicas, engravida amamentando, e se você quiser operar mais aneurisma na residência, você não, todos. Era uma coisa de louco. Foi uma... Eu falava, gente, mas coisa louca. Será que grávida? Gravidez atrai aneurisma roto? Aí eu fiquei grávida do Guilherme. E o Guilherme, eu brinco que ele nasceu pronto. Ele falou que era pra eu falar aqui que ele só tira acima de 8,9. Assim. Ele falou, mamãe, você vai falar de mim? Fala que eu tiro só nota. Vou falar, tá aqui registrado, Guilherme, pra eternidade. E quando o Guilherme
não dava trabalho, eu já estava curtindo, pensando em fazer um doutorado. Igual a Nayara, eu quero fazer um doutorado, eu tô com um projeto. E eu quero fazer na USP, eu já tô... Porque a USP tem esse negócio de ser a USP, enfim. E eu tava treinando, já voltando ao normal, à rotina. Eu saí com meu marido um dia, a gente tava conversando, já tava... tá bom, 3 filhos, agora eu vou fazer o doutorado e tal. Aí a gente saiu, curtiu. Daí, 30 dias, 15 dias, eu estava grávida da minha 4ª filha. Admiro. Aí veio a cereja do bolo. Mas o que eu quero dizer, que a minha filha Marcela, que é incrível, eu nunca parei para ficar pensando nas dificuldades, nas atrocidades. Eu acho que o dia é aqui. Nós temos que curtir esse podcast. Eu estou conhecendo mais a Nayara, admiro vocês pela iniciativa de estar fazendo algo novo, pela qualidade de informação, que é isso que precisa. Eu tenho uma coisa na minha vida, vamos voltar para o básico. O que nós estamos fazendo aqui? Informação de qualidade. Porque o mundo é cheio de fake news. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo o momento, tento tirar o melhor do dia, o melhor daquela situação. Eu vou bem-humorada para o hospital à noite, passar visita na alta, porque isso é uma opção minha, eu quis. E a minha dica é fazer o que gosta, falar não. Eu sou uma pessoa, às vezes, que tinha dificuldade para falar muito não. Falar não, eu não quero isso e fazer uma coisa de cada vez. É difícil equilibrar? Sempre vai faltar alguma coisa, entendeu? Hoje, meus filhos, talvez não almoço com eles, mas aí eu vou jantar, eu corro atrás. Vou fazer alguma coisa legal à noite. Eu acho que nesse equilíbrio a gente consegue. Então, é desafiador, mas tem que encarar. E eu nunca tive babá de final de semana. Só extra de vez em quando. Porque ninguém mandou ter 4 filhos. O que eu acho que é o mais difícil, assim, para quem tá começando, que eu sinto isso, é definir as prioridades, né? Saber falar não, o que eu preciso nesse momento, o que faz mais sentido para mim e para a carreira que eu quero é não fazer isso e fazer isso. É uma dificuldade muito grande. E eu percebo que vocês tiveram essa clareza muito grande desde o início. Então... Isso não é fácil, né? Porque quando você sai da residência, você... às vezes se perde nesse caminho, né? E você vai na inércia, né? Vai na inércia, dá um plantão ali, vira assistente de um, vira assistente de outro, e vai indo nisso. E aquilo que você de fato quer fazer na vida vai ficando para trás, né? Porque você vai... Então, você tem que... Tudo bem, você tem que criar um plano de ação e aí ir falando os nãos. Não. Até começar a ficar mais claro mesmo esse caminho, né? Com relação à gravidez, assim, eu também fui mãe, que eles classificam mãe idosa, 35 anos, eu achei um horror isso. Idosa, mãe idosa. Terminologia da ginecologia. Nossa, os ginecos que estão nos escutando. Acima de 35 anos chama mãe idosa. E eu também tive a Bianca... Vira alto risco também? Vira. Alto risco. Imagina, cara. Alto risco. Coisa horrível. Mas você vai empurrando, né, Flávia? Assim, a gente vai empurrando. É isso, é doutorado, é clima, é depois pós-doc, é isso, não sei o quê, consultório. Não, porque agora não dá. Porque agora, aí você faz 35 anos... Gente, ou é agora ou nunca, né? Assim, tudo bem, dá para ser mais tarde, mas a gente fica com medo, né? Começa a aumentar os riscos. Então, a minha maior dificuldade na gravidez foi a endo. Foi endo. Nossa, isso me pegou, viu? Eu trabalhei muito até o final, aquela barriga enorme, assim, fazendo laser, assim, com a unha, sabe? Trabalhei até 39 semanas. No dia seguinte que eu não fui, ela nasceu, mas a endo me pegou. Porque eu tenho casos arteriais no consultório, tenho angioplastias, e aí eu tentei empurrar o máximo para depois da gravidez. Teve casos que não deu, algumas obstruções arteriais, aí eu chamava colegas para me ajudar, ficava do lado de fora da sala. Põe assistente, agora entrava, para de pisar, põe assistente, eu saía. Vai, não, aí não estava descendo o guia, não, roda o guia, sabe, aquela coisa, um desespero interno. E aí para explicar para a família, que, né, aquela coisa, então isso foi difícil para mim, assim, a gravidez me pesou nesse sentido. Depois que ela nasceu, isso daí, nossa, um mês eu já estava fazendo uma embolização de mioma, assim, nossa, que delícia, gente. Você chega, você põe um avental de chumbo, você até ficou até leve, né? Era leve. Você fica até leve. O que é um avental de chumbo, né? Não vira nada. Exatamente. Você nem sentia. E aí, a outra coisa que eu achei difícil, eu não sei, pra Flávia,
Foi a amamentação, no sentido de... Eu queria muito amamentar até... A Bianca tá com 3 anos, eu amamentei ela até 2 anos. Nossa, ela é uma graça, né? Tive Ah, a oportunidade obrigada. de conhecer ela no casamento da Amanda Abbe lá, é uma gatinha. Serelepe. E aí, o que eu fazia, eu não queria parar de trabalhar, mas também tinha que colher o leite, então aquela loucura, de carregar bomba, esterilizador pelos hospitais, centros cirúrgicos, tirando leite, e no consultório entre um paciente e outro, você liga a bomba, até dirigindo. Durante São Paulo escutando Eu falei, podcast. gente, eu vou demorar 20 minutos pra chegar em casa, então já vou tirar um leite aqui, porque ela vai precisar à noite, e assim foi, sabe? Nossa, é uma loucura. Mas a gente vai desequilibrando um pouquinho para um lado, depois a gente puxa para o outro para tentar compensar, porque não dá para equilibrar 100% das coisas 100% do tempo. A gente nunca falou sobre isso aqui no podcast, tô achando interessante, vou estender um pouquinho. Vocês se afastaram do consultório e dos hospitais? Muito pouco. Eu dei trabalho no sentido que nós duas acho que somos um pouco parecidas, é interessante, porque eu nunca... Hoje eu primeiro bate-papo, tô conhecendo a Nayara aqui, tô muito feliz. Eu dei um pouco de trabalho, porque eu tinha aquele negócio de que tinha amamentar exclusivo. Então, eu demorei para tirar leite, eu fazia as pessoas me levarem os bebês nos hospitais. Então, fazia uma cirurgia, saía, ia até o carro, minha mãe estava com um filho, aí eu amamentava, eu voltava. E aí eu dei trabalho para os hospitais, porque eu comecei a conhecer os bancos de leite dos hospitais e os lugares para amamentar. Então, para as funcionárias. Aí eu comecei a ir para a diretoria e cheguei e falei, nossa, precisa melhorar o lugar onde as mulheres amamentam, porque eu tô passando por isso, a enfermeira... porque eu ficava um dia em cada hospital, mas e aquela enfermeira que chegava todo dia de manhã, entendeu? Eu tinha que tirar leite, aí eu via que as bombas medelas não funcionavam, aí eu cheguei a comprar com meu próprio dinheiro, peça para bomba de hospital, entendeu? Então, foi interessante, mas dá para amamentar. A minha dica, quando eu falei que o ideal é não esperar muito, é porque eu senti na minha 4ª filha que a quantidade de leite diminui, entendeu? Porque isso é uma questão cronológica. Então, isso é uma coisa que as meninas têm que pensar também. Deixar muito pra frente pode ser uma coisa não tão... Como que você lidou legal. com o raio-x, Flávio? Não, eu fazia que nem a Nayara, mas eu tinha uma equipe, eu sempre trabalhava com equipe, o pessoal, o Dr. Celcinho, que foi do HC, Celcinho, tem esse caso, vamos fazer, mas eu ficava do lado de fora, às vezes eu ficava angustiada também. Os acessos, eu fazia acesso, saía, o enfermeiro fazia, ele fazia o X, aí eu colocava o porta-caixa, fazia o X, aí eu saía, voltava com aquele barrigão, doutora Flávia, pelo amor de Deus. Aí foi interessante também, que tinha outras médicas de outros serviços, que no 3º, 4º filho chegaram para mim um dia e falaram assim, então, Flá, você não precisa trabalhar tanto grávida, hein? Tive isso também. Por quê? Não, porque a gente, grávida precisa ter um pouco de grávida, né? Deu, legal. Aí na minha última filha também eu parei um pouco antes, falei, não, preciso curtir, mas eu nunca fiz um book. Falei para as meninas agora que grávida, sabe, book de grávida, no parque. Eu falo, meninas, cirurgias, façam o book de grávida, parem para fazer o book. Quinto, Flávia. Não. Eu com admiro quem tem 4, viu? Olha, Você se afastou do hospital? Eu me afastei por 1 mês, né? Do HC, a gente tem licença maternidade, eram 4 meses, né? E do consultório eu me afastei 1 mês, né? Porque realmente eu sou muito elétrica, assim, agitada, eu não conseguia ficar mais. Então eu voltava um pouquinho, ia um pouquinho, voltava um pouquinho. As cirurgias atrasadas eu marquei tudo junto, assim, sabe? Logo 1 mês depois. Isso era um problema da amamentação também, porque o peito dá trabalho nesse começo. E aí logo veio a pandemia, na verdade, né? Então eu acabei dando uma diminuída mais por conta da pandemia. Certo. E a outra coisa que faz muita diferença, né? Eu acredito que a Flávia vai concordar, é rede de apoio, tá? Vocês, quando forem, já são maridos, né? Quando forem, precisam entender isso, né? Porque rede de apoio familiar, ter um marido, assim, que entende que precisa chegar mais cedo um dia, quando você vai chegar mais tarde, uma babá boa,
não tem jeito, né? Só assim pra gente conseguir fazer as coisas. Hoje de manhã eu brincando, né, com meu marido, que tinha que ir pro hospital também dar alta. Eu vou no podcast dele, mas não foi ontem? Deu, não, vai ser hoje, né? Aí o que eu falo no podcast? Daí eu pensei comigo, ele vai falar pra eu falar alguma coisa dele, que ele é minha rede de apoio, que eu consigo fazer tudo por causa dele. Dito e feito, não. Ele começou brincando, assim, né? Não, porque eu faço... Não, mas realmente. O meu falou a mesma coisa. Falou? Aí, Lembra de meninos. mim. É, a gente ama vocês, viu? Doutor Mangela, te amo, de paixão. Mas não esqueça dos maridos. Não vou esquecer. Não, mas isso é fundamental. Fundamental. Porque eu sei que vocês são endócrino, dermato. Você tá... Em vias dele. Você tá? Ih, a gente pode lançar um podcast de candidatas. Ah, não, já tá? Já, Não. ginecologista. Então, mas é importantíssima essa parceria dentro de casa. Entendeu? Um tem que apoiar o outro. Assim, ó, e entender os desejos do outro. Porque nós somos muitos sonhadores. Eu virei para ele e falei, eu quero fazer um doutorado, quero fazer um projeto. Eu já tive 1000 chances de fazer 1000 doutorados, mas eu nunca tinha achado um tema que eu gostasse, que eu fosse curtir o doutorado, eu curti a aula do doutorado. Eu não quero que esse doutorado seja um peso, que nem sai da residência, faz doutorado, e você fica até com raiva desse projeto. E eu virei para ele, não, tá bom, vai. Então, essa parceria é fundamental quando você tem muitos filhos e quando vocês têm atividades, assim, muito intensas, que nem a gente. Então, babá motorista, outra dica. Minha babá é motorista. Porque não tem como eu ter 4 filhos sem ter uma babá motorista. Entendeu? Então, ela dirige, faz tudo isso. E obrigada, mudando um meninas. pouco de assunto, a gente vê que vocês fazem de tudo, né? Então, desde portocate, flebologia, mioma. Para vocês ou para outras mulheres, vocês acham que faz diferença na escolha do nicho de atuação? Fez diferença para vocês? Vocês escolheram por ser mulher, pensando nas dificuldades ou não? Questão da endo, enfim. Eu vou ser bem sucinta e vou passar para a Nayara. Eu acho que você tem que fazer o que você gosta. Sabe por quê? Eu até tive uma discussão num congresso há um tempo atrás que eu falei isso e falaram, uma colega cirurgiã da mesa falou que eu estava muito romântica, que não é bem isso. Eu falei, não, você tem que fazer o que você gosta. Porque quando você faz o que você sabe, o que você consegue se entregar de corpo e alma, e você tá ali, você tá feliz, e tudo, parece que o universo ele vai conspirando e as coisas vão dando certo. Entendeu? Você trata bem um paciente. Lógico, tem as dificuldades, como Mas tudo é uma na coisa vida. que você ama, o desafio não é uma dificuldade tão grande, não é tanto um peso. Então, né? eu acho que você tem que ver, você pode passear por tudo e você tem que ver o que você gosta. E conversando com a minha irmã, que é uma grande psiquiatra, eu virei e falei, nossa, Camila, eu tô fazendo muita flebologia, tem hora que eu tô deixando os acessos de lado e eu tenho que escolher entre uma coisa ou outra. Ela falou, quem disse que você tem que escolher fazer só uma coisa e ter só um nicho? Então, é uma reflexão aqui também. Às vezes, a gente não precisa fazer só uma coisa. Ou dentro da endo, só embolizar mioma. Não, eu posso fazer uma fenestrada também. Você pode ampliar sempre o seu escopo. Eu concordo com a Flávia. Eu não acho que ser mulher faz você escolher o seu nicho, né? Eu sei que tem colegas mulheres que escolhem flebologia por serem mulheres. Eu já conheço várias assim. Por realmente ser mais tranquilo, né? A gente ter ali aquele horário de consultório, mas também acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Então, eu, por exemplo, eu gosto de consultório, eu gosto de ter os meus pacientes, eu gosto de fazer a medicina que eu acredito, mas também gosto de urgência vascular, né? Gosto de fazer. Então, no consultório, eu recebo tanto a parte de flebologia, né? Hoje em dia eu tenho uma flebosuite, né? Que fui montando ao longo dos anos, que realmente é assim, 70% aí do volume, mas tem os aneurismas viscerais que chegam, tem as angioplastias de perna, tem aneurismas de aorta que eventualmente também chegam, carótidas, e eu não vou deixar de fazer, porque eu gosto, né? Eu gosto dessa parte, né? E como que eu vou fazer? Equipe, tem que ter uma equipe para nos ajudar, passar visita, nos ajudar à noite, se for o caso. E tentar, no meu caso, por exemplo, eliminar sobreavisos, né? Então, eu cheguei a fazer muito sobreaviso ao longo da vida, assim, no começo, principalmente. E isso é uma coisa que eu tirei totalmente. Sobreaviso, não tem jeito. Assim, eu não gosto de sobreaviso, sabe? Não quero estar em casa e alguém me ligar para ir lá passar um catéter, por exemplo. Eu já fiz muito isso, na época do Covid, nossa...
Mas, hoje em dia, por exemplo, eu já não faço mais isso. Mas eu fico de sobreaviso em tempo integral para os meus pacientes, né? Então, eu faço uma cirurgia de manhã, à noite alguém pode me ligar, mas é diferente, porque, eu não sei, é algo que eu gosto de fazer. Então, eu, pessoalmente, não escolhi nicho por conta de sexo feminino. Tirando as experiências pessoais de vocês, essas, né? Mas como você mesmo comentou, já ouvi de outro colega e tal, mas você acha que isso pesa na hora da escolha? Ou, assim, depende muito da personalidade da pessoa, talvez? Uma coisa nesse Depende sentido? da personalidade da pessoa e tem profissões tem nichos mais suaves mesmo, não tem jeito. Esse negócio do sobreaviso é uma condição também que alivia muito, eu fui diminuindo, mas eu fui nos últimos 2 domingos na clínica ver o meu pós-operatório de varizes, O seu sobreaviso, né? é o sobreaviso dos meus pacientes. Exato. Entendeu? Então, assim, a disponibilidade, eu acho também que não dá para oferecer medicina de excelência sem se doar um pouco também, não, entendeu? É meio utópico. Meu nicho, vou fazer varizes porque eu vou ter mais tempo e nunca vou ser chamada também, não é bem assim, entendeu? Mas tem uma diferença? Tem, óbvio. Fazer arterial, fazer endovascular requer um pouco mais de energia, vamos colocar assim, tá? Mas eu acho que quando você faz um pouco de tudo, não sei se vocês concordam com isso, se vocês fazem um laser de safena e vão lá e fazer uma angioplastia de perna, e sabem fazer Doppler bem, por exemplo, você vai fazer bem, assim. Eu não concordo muito com aquela coisa de eu só tenho que fazer flebologia e só é bom aquela pessoa que só faz flebologia. Não acho. Eu acho também que, não. né? Às vezes a gente escuta isso, não, porque essa pessoa só faz veia, então tem que só ela que faz bem. Não, gente, a gente faz veias, fazemos bem veias, vamos atrás para nos melhorar cada vez mais para fazer veias. Mas às vezes uma coisa que você faz ali numa angioplastia, uma punção que você faz ali, uma coisa diferente, vai te levar esse conhecimento, vai te abrir ali Então é isso, a gente tem que abrir mais a cabeça, assim. Tudo bem que a gente tem a questão do marketing, né? Quanto mais você nicha, melhor, melhor, melhor. Mas você pode nichar, por exemplo, no meu caso, no público que você vai atender, na cirurgia, no atendimento de excelência que você vai fazer. Você nicha naquele paciente que quer receber aquela excelência que você quer dar. E não exatamente naquela doença, né? Varizes ou... só vou fazer alguma coisa assim, né? A não ser que você queira, né? Não é no nosso caso, né? Assim. E também tem outras áreas. Por exemplo, você não está fazendo gestão? Eu tô fazendo um MBA. Então, o que te levou a fazer? Porque você já foi pro Fellow, que nem a Nai, a gente estava conversando antes aqui, que você acabou de operar hoje de manhã, a gente discutiu técnica do que foi feito lá na flebologia. Eu injetei isso, eu fiz essa intumescência que eu discuti com o Vitinho ontem. Mas o que te levou a fazer esse MBA? Pois são inquietações, né, que eu acho que não estão relacionadas diretamente a ser homem ou mulher, e sim personalidades, e essa vai ser minha próxima pergunta para vocês. Porque vocês são exemplo para muitas meninas jovens, exemplo de uma nova geração de cirurgiãs que se criou e que mostram que, assim, sabem fazer a gestão do próprio consultório, cuidar dos próprios casos, dão palestras, que estão mudando o perfil de cirurgiões antigos, que já está ficando escasso dentro dos próprios congressos. No Science desse ano a gente viu, né, um perfil de mudança. E aí eu queria que vocês colocassem o ponto pessoal de vocês de como se tornar uma cirurgiã exemplar, se assim vocês preferirem, ou uma cirurgia líder. Como se tornar essa pessoa. Você é bem reflexiva, né? Eu acredito realmente que mudou muito o perfil, né? Antigamente, os grandes bambambãs da nossa especialidade achavam bonito o consultório cheio, um monte de paciente esperando, porque é legal esperar 1 hora para ser atendido com eles, né? Isso mudou muito, né? Hoje o paciente precisa ser atendido na hora, a gente precisa ter essa noção. Realmente é uma geração mais nova, ligada na internet, que mexe com marketing, acha importante marketing digital. E eu acho que para você conseguir crescer na carreira, realmente você tem que desenvolver as habilidades de liderança. Não só no campo cirúrgico, né, com os seus cirurgiões auxiliares, mas também dentro do seu próprio consultório, dentro da equipe que trabalha com você, suas secretárias, e
Porque senão a coisa não anda, né? Não adianta você ser um ótimo líder em campo e não ser um líder no seu consultório, não conseguir chegar aos seus pacientes. Então, para desenvolver essas habilidades de liderança, eu acredito que é uma construção. A gente pode nascer com alguma coisa nata, mas é uma construção. Então, vem de cursos, própria GV eu também fiz. Você fez MBA lá? Fiz o mini MBA, de gestão de Tá acabando de com a minha vida, clínicas. Nossa Eu senhora. sabia que tem um mini. já gostei Arthur, mais. você não Tem o precisa mini. ser o primeiro aluno Ó. da classe, tá? Mas nem Vou que te eu liberar. queira, Flávia, Vou te nem que eu liberar queira. disso. Você não precisa, Mas tá me bom? tirou Você já tá... tanto da minha zona de conforto, mas assim, absurdo, é gestão empresarial. Ah, o seu é diferente. Nossa, o meu foi mas mini assim- gestão, mini MBA para gestão de consultórios e clínicas. Enfim, Ah, direcional. não, o seu é- Até porque a Direcionado. família do Arthur tem fazendas. Fazendas Ah, esse é é outro nível. outro nível. Aí seria gestão de fazenda. É um empresário. Mas aí, a questão da liderança, eu acho que começa com o exemplo, né? Então, a gente tem que, na verdade, comprar, entre aspas, o coração do nosso time, né? Não é... Eu concordo com a Flávia quando ela disse mais cedo sobre chefe, eu acho bem diferente essa questão de ser chefe. Líder é você empolgar a equipe, né? Então, por exemplo, às vezes eu chego lá no consultório, aconteceu alguma coisa legal, fui chamada para falar aqui com vocês, conto para as secretárias, elas ficam animadas, colocamos metas, todo mundo bate meta, todo mundo, sabe, gosta, todo mundo tem a verdade, assim, a gente passa uma verdade para elas, né? Não tem nada escondido. E a mesma coisa com os colegas vasculares que trabalham conosco, né? Então, é tudo assim transparente, você quer que eles cheguem naquele dia, naquele horário, você chega também, sabe? É uma construção mesmo. E acho que cursos, assim, de empreendedorismo ajudam muito a gente nessa construção. A gente sai da faculdade de medicina e de residência muito fechado, né? Para essa questão mais de liderança, gestão de pessoas, gestão de funcionários, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que eu acho que me ajudou bastante, eu quando comecei meu consultório hoje, esse ano completa 7 anos de existência. Eu fazia tudo, assim, eu editava meus vídeos, eu ia lá, gravava sozinha, eu postava no Instagram sozinha, eu fazia minhas artes, sabe, assim, eu fazia todo o financeiro da clínica, tudo que vocês podem imaginar. Então, eu consegui enxergar o que eu preciso depois passar para os meus, entre aspas, liderados, né? Então, hoje eu tenho uma equipe, por exemplo, que me ajuda muito. Então, tem as minhas secretárias, tem a coordenadora do consultório que mexe só a parte cirúrgica, que coordena, eu consegui passar para ela liderar as próximas, né? Para diminuir um pouco a minha carga. Então, tem a pessoa copywriter que me ajuda com os posts, tem o editor de vídeo, tem a assistente contábil que me ajuda no financeiro. Então, desde lá do cirurgião até mesmo a moça que vai fazer a limpeza do seu consultório, a gente precisa tratar com muito respeito, muito carinho, né? Eu concordo com a Nay. O verdadeiro líder é aquele que dá o exemplo arrasta. Mas é interessante, porque o líder, eu nunca me pensei assim como líder, mas eu sempre, no grupo que a gente criou, que a gente pode falar no caso das vasculeites, eu acho que eu queria sempre tirar e fomentar o melhor no outro. O verdadeiro líder, ele coloca a pessoa que está ao lado dele, e nem em cima, nem embaixo, nem atrás, na verdadeira posição e faz com que essa pessoa aproveite ao máximo e tire o melhor naquela posição. Tá? E essa pessoa acaba respeitando esse líder por entender que é uma relação de positivo, entendeu? De ganha-ganha. Então, eu acredito nisso. E essa construção, ela não é você que se coloca líder, é os outros que falam, ela é minha líder. Tá? Então, eu nunca pensei, quero ser líder ou fazer uma liderança. Agora, coordenar, eu tenho uma aptidão para coordenar pessoas, eu tenho uma habilidade social muito grande, eu gosto de gente, por isso que eu sou médica, cirurgiã, gosto do outro, e gosto dessa interação. Então, pensando em tirar o melhor do outro, eu criei as vasculades, que eu, de certa forma, dou uma coordenada, e elas falam líder, CEO, chefinha, tem um monte de apelido, mas eu nada mais sou do que O que são as vasculades? Conta pra gente. De onde Então, surgiu a ideia?
A ideia foi muito interessante, porque eu adoro tecnologia. Eu sou aquela que foi fazer o primeiro curso lá no Einstein de endovascular e falaram, olha, tem um Osiris aqui. Eu cheguei em casa, virei pro meu marido e falei, passei na loja e comprei um Mac branco. Porque eu vou pôr esse programa, porque eu vou estudar e entender como que é aquele aneurisma que a gente vai tratar. Então, gostei de tecnologia, adoro tudo que envolve essa parte. Eu me sinto muito confortável nesse mundo digital hoje. E pensando em participar de todos os grupos de inteligência coletiva e vivenciando o Fórum Vascular, que foi uma das primeiras a entrar, porque eu sou muito conectada também, eu descobri que tinha uma voz feminina um pouco tímida participando desses grupos. Nesses grupos de origem, a voz masculina imperava e aquilo me incomodava um pouco. Então, eu estava no congresso participando, no IMAP, em 2017, eu estava numa mesa de várias cirurgiãs e a gente estava discutindo a aula que estava tendo. Eu faço isso no consultório, eu uso essa analgesia, você acha que o resfriador é bom, não bom? Aí eu falei, eu acho que a gente precisa montar um grupo de WhatsApp só de mulheres para a gente discutir isso. Porque eu pensei que esse lugar ele seria mais confortável e elas ficariam mais à vontade. Isso é uma realidade. Isso funcionou. Então, eu criei as Vasculades em 2017 e uma regra era que a pessoa queria pedir, ela deveria pedir para participar. Eu não ia adicionar ninguém que não mandasse uma mensagem para mim e falasse, eu estou afim. Então, elas foram aos poucos, aí lotou um grupo, lotou o outro, e são mais de 10 mil mensagens por ano. Acho que tem mais de 100 mil mensagens. Vocês são em quantas, Flávia? Nós somos em 570 cirurgiãs, porque em 2 grupos de WhatsApp. Tem um grupo mais ativo e um grupo menos, porque tem algumas cirurgiãs, por exemplo, que já foram, que são mais maduras, que elas falam, eu prefiro ficar nesse. E o que eu faço? Eu divulgo informação de qualidade, então sempre tem artigos. A semana passada, eu preciso de um artigo de TVP e avião, aí elas colocam. E também, o que é o mais interessante é discussão em tempo real. Eu tenho um paciente que passou hoje no consultório com uma malformação e eu tô aflita. O que eu faço? Dá laser? Não dá? Aí a doutora Ziliane lá do Sul já dá uma opinião. E então, houve uma união e conexão, que são cirurgias de âmbito nacional, num lugar virtual, que tem uma interação de excelência. Posso dizer que é muito legal. Você participa, né? Participo. E como é que faz para participar? Tem que mandar mensagem pra mensagem. A gente quer saber, porque as nossas ouvintes com certeza vão querer. É um Pode ambiente ser. seguro, vamos dizer assim, para ela É um se sentir ambiente confortável. É um ambiente totalmente à vontade. seguro, porque eu até participo acho que eu participo de uns 10 grupos de WhatsApp relacionados à cirurgia vascular. E lá é um ambiente seguro, é um ambiente de muito respeito. Teve, acho que, uma coisinha muito suave, um desconforto, de uma pessoa que tinha acabado de entrar, uma cirurgiã, mas depois mais madura. Mas aí ela entendeu. Então, assim, é seguro, é uma troca muito rica, científica, porque o objetivo primário é científico e prático. Mas todas ficam muito à vontade. Depois até a gente às vezes compartilha alguma coisa, maquiagem do dia, essas coisas, mas Aham. E Flávia, vocês tiveram ontem um espaço no Congresso do Science, né? Sim! Conta pra gente como é que foi. Queria parabenizar Nossa. vocês, porque foi muito bacana. E pra quem não tava lá, o que aconteceu? Voltando naquela ideia de tentar tirar o melhor do outro, eu vejo que nos congressos, às vezes, são as mesmas pessoas que têm chance e oportunidades de participar. Aí eu conversando com o Igor, falei, Igor, eu estou com vontade de convidar as cirurgias do grupo para participar. Quem tiver vontade, quem nunca teve chance e quer participar. E eu escrevi essa mensagem no grupo. Olá, bom dia, você aí que tem vontade de apresentar um caso, que acha que fez algo muito legal no consultório, ou de repente teve uma complicação que deveria dividir com todos, essa é a sua chance. Você pode me mandar inbox e a gente vai ter uma sessão. Aí eu criei uma coisa fácil,
acessível, que é a sessão de before and after, casos antes e depois, uma coisa sucinta e prática. E foi um sucesso. Pena que faltou mais tempo pra gente discutir, o que a gente estava Mas aí conversando. fica aí a porta de entrada para os próximos. A porta de Dessa entrada. forma, já vai expandindo. Né? Então, algumas dessas cirurgias saíram da zona de conforto, elas deram o depoimento para mim, nossa, foi importante, eu estava em casa, apreensiva, falei com meu marido, ele, não, vai lá, faz, Muito leva legal. seu caso, foi bem legal. E eu fico feliz. Sem dúvida foi uma oportunidade incrível, né? E nos estimulou a trazer o episódio pra cá, né, Flá? Legal, Porque a hora né? que eu vi no programa do congresso, eu falei, vou ligar pra Flávia agora, já vamos combinar esse É podcast. porque esse podcast está aqui na nossa cabeça já há muito tempo que a gente quer fazer com Que vocês. legal. E aí, Obrigada pela convidada. Acho que uma boa- Eu lembrava isso da gente há algum tempo já, sabia? Residência, a gente tem contato. Tem que fazer com as mulheres. Com as vasculeiras. Com as Casas vasculeiras. que leio. E falaram, falou, não, vamos pular então. Vamos Vocês têm um encontro anual das vasculeiras, alguma coisa física ou é 100% digital? 100% digital, a gente precisa melhorar isso, mas no congresso a gente acaba se reunindo Aham. e isso é muito interessante, porque dá uma familiaridade. Você vê o nome da pessoa, você troca, aí você chega no congresso, no presencial, você tem aquela sensação que você conhece aquela pessoa a mais. Que é a mesma sensação, às vezes, da rede social, que o nosso paciente vai procurar e ele gera uma afinidade com você, ele tá te vendo, vários dos pacientes vão nos ver aqui falando, nossa, eu me identifico com a Flávia, eu me identifico com o Arthur, ou com a Nayara, entendeu? Então é isso. É do virtual para o real e Com certeza. muito legal. A gente está chegando no fim do podcast e eu vou pedir para vocês uma mensagem final para as médicas cirurgiãs, dedicado para elas. Mas eu listei aqui, enquanto vocês falavam sobre a vida de vocês e a carreira, algumas qualidades que eu acho que batem com liderança feminina. Serve para todo mundo, mas é óbvio que batem para a liderança feminina e que está muito presente em ambas aqui. O fato de ser skin the game, falar e fazer, mesmo que seja com o seu liderado, com o seu colaborador. A persistência em não desistir, falar que vai fazer, continuar tentando, né? Uma inquietação absurda de procurar o melhor instituição para você poder ser o melhor. Eu vi audácia nas duas, né? De chegar para o chefe do serviço de Cleveland e pedir para não pagar, né? Tipo, e é uma audácia positiva na Eu já vida. pedi para não pagar também. A gente tem que ser de bater na porta do Não, MIAC, né? E pedir para ser o para fellow fazer, lá. e no segundo ano bater na porta do chefe da cirurgia para ser a acadêmica de instrumentação também. Já Olha aí, né? Tem uma frase que é assim, né? O campeão não pede permissão. Não é isso? E é mais ou menos isso que vocês fizeram, né? E a resiliência de apanhar e continuar e aprender com o erro e voltar e fazer. Sem sombra de dúvidas, vocês são exemplo para a nova geração, espelho. Antifragilidade. Então, agora o antifrágil é o termo mais adequado. que eu falo né? assim, mais muito... profundo ainda. E que Vocês não tem são- muito mimimi, né? Também. Sim, muito. Porque a vida, eu acho que não dá. Vocês são antifrágeis, com certeza. Então, eu vou começar com a Flávia, que começou falando, depois a Nay termina, deixando uma mensagem final e também falar onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Tá, nas redes sociais, eu sou a doutora Flávia Magela, ponto vascular. Fico na Clínica Magela, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. A das vasculeiras também, né? Das Vasculades, a gente tem um Instagram, Vasculades_oficial, Nós vamos marcar vocês. que nós vamos abrir ele. Eu aproveitei o Science ontem para colher e captar vídeos das meninas, porque o que eu vou fazer no Instagram das Vasculades? Vai ser um banco de dados, porque às vezes uma paciente me vê no Instagram, vai lá, ou na rede social do Nordeste, você tem uma cirurgiã, uma médica para me indicar aqui na minha cidade? Eu falo, vai lá no Vasculades Oficial que você vai encontrar a sua médica. Então vão ter vídeos delas se apresentando vai ser um banco de dados. E A tua mensagem para as a cirurgiãs. minha mensagem para as cirurgiãs é que eu acho que a gente tem que tentar, nas adversidades, tirar o nosso melhor. Eu acho que uma lição é fazer as coisas com tranquilidade, fazer as coisas que gosta, não ter medo de desafio. Eu acho que a vida é uma engrenagem que os desafios, elas levam você para frente.
tem momentos que você também se permitia não fazer nada ou não. E procurar o equilíbrio. Cada um tem seu equilíbrio. Qual que é o meu equilíbrio? Entendeu? E é isso. Eu acho que a vida é simples. As coisas boas da vida, no final, são simples. Eu acho que o homem, tem uma tendência a querer complicar tudo isso. Minha mensagem final, queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Foi muito legal esse bate-papo. Muito legal. E a minha mensagem para cirurgiãs vasculares mais novas é, assim, se preocupem menos com a questão de serem mulheres e mais com a questão de serem boas, excelentes, melhores de todas, de todos, né? Que aí as coisas fluem mais. A gente vê hoje em dia, claro, a mulher precisa ter seu espaço, tem muita coisa ainda para se percorrer, mas não se preocupem com isso, sabe? Se preocupem em fazerem o seu melhor, foco e direcionamento aí na carreira, que as coisas vão dar certo. Achem o que você quer para você. Você quer consultório, se você não quer consultório. Vá em frente desde o começo. E é isso, assim, desejo muito boa sorte para todas que estão nos escutando aqui. Qualquer dúvida, sempre estou à disposição. Adoro conversar sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre aneurismas viscerais. E para me encontrar, o meu consultório fica aqui na Bela Vista, fica em frente ao Hospital Sírio-Libanês, ali na Adma Jafé. Meu Instagram é o @doutora.nayara_vascular. Também tem o meu canal do YouTube, que é o mesmo nome. E o meu site é o www.doutoranayarabatagini.com.br. Estou totalmente à disposição. E uma coisa que eu queria deixar também é para uma cirurgia sempre apoiar a outra. Ontem eu saí para almoçar depois de uma cirurgia que eu tenho, assim, a gente opera, a gente tem um time, e eu tirei uma foto. Aliás, o garçom tirou uma foto que eu achei muito interessante. Nós estávamos todas de braço dado. A doutora Cíntia, que veio para o Science, apresentar do Sul, a doutora Tielen, que é de Botucatu, a doutora Eliana, que foi minha professora, que saiu, deu um tempo para ser mãe, curtiu ser mãe, depois ela voltou para a equipe, e eu dei a mão para ela, falei, vamos lá, e hoje a gente estava abraçada na foto. Então, eu acho que na vida, as cirurgiãs, as mulheres, elas têm que apoiar umas às outras, sim, e não olhar para o lado, seguir o seu caminho em frente da melhor forma possível. Perfeito. Fábio Goldbach, mensagem final para os nossos ouvintes. Eu queria agradecer vocês duas por terem vindo aqui hoje, sabe, abrir a vida de vocês, contar como que foi. E o que eu achei mais legal, assim, eu venho hoje para cá com a sensação que eu ia participar de um podcast legal, que ia ser muito bom para as mulheres residentes, para quem está formando, mas na verdade foi mais que isso, né? Acho que foi bom para todo mundo. Mulheres, homens, para mim, foi muito bom escutar isso tudo. Então, mais uma vez, agradecer vocês duas por isso. Luiz Eduardo. Obrigada. O único arrependimento é a gente não ter tido essa conversa antes, na verdade. A gente falava e tal, e enfim, achei fantástico. Realmente essa questão de carreira é muito inspiradora. E ouvir de exemplos como vocês aí, com certeza vai acrescentar para todo mundo. É que foi difícil selecionar quem viria, né? Porque definitivamente a gente tem inúmeras cirurgias representativas. Mas a nossa escolha com certeza foi muito feliz. Vocês duas mandaram super bem. Obrigada. Bom, para quem quer entrar no Vasculeiros, então eu sugiro que entre no Instagram da Flávia e mande um direct para ela e solicite, né, Flávia, para não deixar teu celular exposto aqui. Isso. Muito bem. Bom, se você está escutando aqui, você não segue o Fogart da Madrugada, então, poxa, né, cara? Tá em tempo Existe ainda, algum problema aí. As pessoas escutam e não seguem, e aí nossas Tem que seguir, métricas tem não que se seguir. refletem, né? Tem que seguir, então, gente. deixa um like aí pra gente, segue, manda pro amiguinho que não conhece ainda, porque você ajuda demais a gente a trazer pessoas notórias aqui para bater esse papo. Chega ao fim mais um episódio do Frêmito, podcast vascular do Fogart da Madrugada. Compartilha com a gente aonde você está escutando o podcast Frêmito e as suas imagens cirúrgicas no nosso perfil do Instagram. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Até mais. Até. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.